Boa noite, galera. Como tem passado a semana? Espero que esteja tudo bem, que o feriado aí, o final de semana tenha sido de descanso, né? E também que vocês tenham feito todas as atividades, inclusive a minha. Bom, nós vamos continuar nossos estudos, tá? Havendo a dificuldade, mais uma vez eu peço para entrar em contato, pode ser pelo PV, no WhatsApp. Se tiver com muita dúvida, pode vir aqui na escola durante o dia, de manhã à tarde. Na terça até às 8 eu estou aqui na escola, tá? Estou pronto para ajudar vocês naquilo que vocês precisarem, tá bom? E vamos para mais uma aula. Lembrando que após esta aula, não esquece de dar o joinha, né? Marcar lá o seu like que gostou, né? Para que possa estar ajudando aí na elaboração, e outra para que eu possa ver que você já assistiu o vídeo, beleza? Então vamos para a aula? Bom, então vamos começar a nossa aula de hoje, continuando o assunto da última aula. Nós falamos sobre a matéria, que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Que uma pequena quantidade de matéria é chamada de corpo e que essa pequena quantidade de matéria com uma finalidade, ela é chamada de objeto. Bom, toda matéria ela pode ser transformada, então a matéria sofre transformação. Essa transformação da matéria, ela vai ocorrer de duas formas, tá? Ou eu terei a transformação química, ou eu terei a transformação física. Qual que é a diferença, professor, entre a transformação química e a transformação física? Então, na transformação química, tá, ocorre mudança do material. Tá? Exemplo, eu tenho o papel pegando fogo. No papel pegando fogo, quando há a transformação, o papel ele vira cinza depois que ele pega fogo, né? E durante o fogo você vê saindo uma fumaça, tá? E aquela fumaça é os materiais na forma gasosa. Então o papel pegando fogo, ele se transforma em duas coisas: na cinza e nos gases, que aqui nós falamos que é a fumaça, tá? Então isso é uma transformação química, porque houve a mudança do material. O papel ele foi mudado e deixou de existir e virou a cinza, e os gases que foram para a atmosfera. Então nessa transformação química nós falamos que ela é um processo irreversível. Por que é irreversível? Porque uma vez que eu transformei esse papel em cinza e gases, eu não consigo pegar essa cinza e esse gás e voltar a formar papel, tá? Bom, no caso aqui da transformação física, não há mudança de material.
Tá? Então eu tenho, exemplo, gelo e água. Tá? Então aqui tem uma transformação, mas é uma transformação física. Gelo e água. Gelo é água no estado sólido. Gelo é água no estado sólido, tá? E a água no estado líquido. Então eu tenho o mesmo material, a água, só que em estados diferentes, um no sólido e outro aqui no líquido. Então isso é uma transformação física. E por ser uma transformação física e mudar apenas o material, então eu tenho que é um processo reversível. Por que é reversível? Porque a água no estado sólido, que é o gelo, eu posso fazer ela transformar em água líquida, tá? E a água líquida eu posso voltar a transformá-la em gelo. Por isso é um processo reversível. Bom, como que ocorre então a mudança desse material no estado físico? Ou seja, como ocorre então a transformação física? Primeiro eu tenho que lembrar que a matéria ela está dividida em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Bom, quando eu tenho a mudança do estado sólido para o líquido, eu chamo de fusão. Quando eu tenho a mudança do líquido para o gasoso, eu chamo de ebulição. Do gasoso para o líquido, condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Do sólido para o gasoso, sublimação. E do gasoso para o sólido, também sublimação. Bom, mas como que eu faço para alterar esse estado físico, tá? Então tem 2 formas. Vamos pegar o nosso exemplo da água, tá? Para fazer a transformação da água do estado sólido para o líquido, eu vou aumentar a temperatura. Eu vou tirar ela do congelador, né? Automaticamente do congelador que estava a 0 graus, ela vai ir para a temperatura ambiente a 20 graus, ou seja, eu estou aumentando a temperatura. E se eu fizer o processo inverso, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, eu vou ter que diminuir a temperatura. Tá? Uma outra forma que eu tenho é em relação à pressão, tá? Então aqui, se eu quiser
aumentar a pressão, o que vai acontecer? Se eu aumento a pressão, tá? Aumentando a pressão, eu vou sair do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Então, aumentando a pressão. E se eu diminuir a pressão, eu vou sair do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Então, a forma que eu tenho para mudar o estado físico da matéria é aumentando a temperatura, que sai do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou diminuindo a temperatura, fazendo ela sair do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. E a outra forma é aumentando a pressão, fazendo ela sair do estado gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, e diminuindo a pressão, fazendo ela sair do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Bom, vamos tentar entender a questão da pressão, porque a temperatura é bem simples, né? É só aumentar a temperatura, ou seja, para aumentar a temperatura é colocar perto do fogo, né? E diminuindo a temperatura é tirar de perto do fogo ou utilizando um refrigerador. No caso da pressão, como é que funciona, professor? Então eu vou pegar a nossa pressão, vamos imaginar que eu tenho aqui um ambiente. Vou representar esse ambiente 3 vezes. Tá? Então, no primeiro momento, eu tenho um ambiente com um êmbolo aqui, tá? Tipo uma seringa. Então, nesse primeiro momento aqui, ó, se eu não tenho pressão, as moléculas estão bem longe uma da outra. Eu estou no estado gasoso. Se eu aumento a pressão, o que eu faço com essas moléculas? Eu faço elas ficarem mais próximas. Então, vou para o estado líquido. E se eu aumentar ainda mais a pressão, eu vou para o estado sólido, tá? Então é assim que a pressão ela influencia no estado físico da matéria. O que ela faz? Quanto maior a pressão, maior o agrupamento das moléculas. Ó, no estado gasoso ela está bem separada, no líquido ela está mais próxima e no sólido ela está bem juntinha, tá? É assim que funciona. E em relação ao aquecimento, como eu disse, é só aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura, colocar o material exposto ao fogo ou retirar o material de perto do fogo. Bom, então se eu quiser representar através de um gráfico, então eu vou falar aqui, ó, uma curva de aquecimento da água. Pegar a água, que é o elemento universal, facinho. Então, a água congela a 0 graus e evapora a 100 graus. Então, se eu fizer aqui, ó, no meu gráfico, 0 e aqui 100. Então, o eixo Y é em função da temperatura em graus Celsius e o eixo X é em função do tempo. Bom, o que vai acontecer aqui então?
Então, se eu pegar a água, tá? Para ela estar no estado sólido, ela tem que estar abaixo de zero. Então, aqui eu tenho o estado sólido. Quando chegar no zero, ela vai ir para o processo de fusão. Tá? No processo de fusão, eu tenho dois estados, o sólido e o líquido. Como assim, professor? Bom, é simples. Quando você tira o gelo do congelador e coloca ele em cima da mesa da cozinha ou em cima da pia e deixa ele parado, o que vai acontecer? O gelo começa a derreter. E ao derreter, você vai visualizar a água no estado líquido, porque o gelo está derretendo, e também a água no estado sólido, porque ainda tem gelo. Então, esse processo é o processo de fusão, tá? Que é a transformação do sólido para o líquido, e nesse momento a temperatura se mantém constante a 0 graus e o estado é sólido e líquido até haver a fusão por completo, ou seja, o derretimento do gelo. Bom, a partir do momento que o gelo todo foi derretido, a temperatura começa a subir novamente, tá? Então, eu passo para o estado líquido, somente o estado líquido. A partir do momento que chegou a 100, novamente, eu tenho uma transformação. Eu estou na ebulição, tá? Na ebulição também eu tenho o líquido e o gasoso, tá? Mais uma vez, você pega a água para ferver, coloca ela na panela, coloca lá para aquecer. O que vai acontecer? Começou a ferver, você vai ver a parte líquida e vai ver uma fumaça saindo, ou seja, a água indo para o estado gasoso. A temperatura vai se manter constante em 100 graus, até que toda a parte líquida seja transformada em gasosa. E aí eu tenho aqui o último estado físico, que é o gasoso. Então, isso aqui é a curva de aquecimento da água. Essa curva aqui, esse desenho, ele ocorre para todo o material, tá? Todo o material ele sai do estado sólido, passa pela fusão, vai para o estado líquido, ebulição e para o gasoso, tá? A curva de aquecimento é a mesma. O que muda de material? No caso, a água, fusão. Temperatura de fusão é 0, temperatura de ebulição é 100. No caso de um outro material, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ela irá alterar. Bom, e é isso, nós terminamos a aula de hoje por aqui, tá? Havendo dúvida, é só me procurar, mandar mensagem no PV ou vir aqui na escola que eu estarei pronto para ajudar vocês, tá? Grande abraço e até a próxima aula.